Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou pediatra e gastroenterologista pediatra e sou uma das editoras da AFIAPED. Gente, vim trazer mais um teminha super legal com vocês. Estou para discutir isso faz um tempo, já coloquei alguns stories no nosso Instagram sobre, mas de fato vamos conversar sobre o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi um guia de atualização de infecções cutâneas parasitárias. Então vamos lá! Turminha, vamos começar então este documento da SBP. É um documento que vai fazer uma atualização super importante sobre um grupo de doenças, né, parasitárias que acomete bastante as nossas crianças. Então ele vai falar de larva migrans cutânea, bicho geográfico, tungíase, que é o bicho de pé, escabiose, que é a sarna, e pediculose, que é o piolho. Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre a larva migrans cutânea, tá? Então, a larva migrans cutânea, que é aquela lesão, né, que é o bicho geográfico, que é uma lesão que anda, ela se move, e ela é uma infecção causada, uma infecção parasitária causada por vermes, que são nematóides, né, que infestam o intestino de cães e de gatos. E o nome desse bicho principal é o Ancylostoma brasiliense, mas também tem o Ancylostoma caninum, tá? O hospedeiro definitivo é o cachorro e o gato. Eles ficam lá no intestino do cachorro e do gato. E quando os animais infectados evacuam, eles liberam as larvas, né? Então, as larvas presentes nas fezes dos animais. E as larvas, quando elas penetram na pele do humano, que não é um hospedeiro definitivo, elas não conseguem ultrapassar a barreira cutânea. Então, elas ficam passeando ali na camada córnea e causando aquele prurido insuportável. Eu tive bicho geográfico quando eu era adolescente e não queria usar chinelo, porque era cafona, né? Adolescente é complicado. E eu andava descalço o tempo inteiro lá em Bertioga. Arrumei um lindo bicho de pé, nos dois pés. Foi assim um verão tenebroso. Mas enfim, então os locais principais, né? Os locais principais. Praia, onde cachorro de rua, onde tem cachorro de rua, ou dono de cachorro que é mal educado não coleta as fezes dos animais. Terreno baldio, quintal, enfim. Clinicamente, então, pessoal, a lesão se caracteriza por uma lesão eritematosa que vai fazendo um trajeto tortuoso, serpiginoso, geralmente, né, na sola do pé, ou então na palma das mãos, ou na região glútea, caso você tenha sentado na areia, e vai levando a um prurido insuportável, que quem teve sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, conforme a gente vai coçando, vai levando a umas escoriações, né, e pode determinar uma infecção secundária, pode causar aí uma piodermite. Então, as áreas mais comprometidas são os pés, as nádegas, a coxa e o dorso, que é onde a gente senta na areia, deita. E aquele povo que se enterra embaixo da areia. Que aflição, né? Então, esses são os locais principais. Diagnóstico, pessoal, clínico, bateu o olho naquela lesão, pá, bicho geográfico, né? Não tem o que discutir. E o tratamento, ele pode ser feito com tiabendazol, na dose de 25 miligramas quilo dia, que vai ser dividido em 2 tomadas por 5 dias, tá? Ele é considerado seguro e eficaz em crianças, então a gente pode utilizar o tiabendazol oral. Outra opção, que é mais comum, que a gente encontra mais, é o próprio albendazol, né? Então, numa dose de 10 miligramas quilo dia até 400 miligramas por dia, que pode ser usado por 3 a 5 dias. Nas crianças que têm mais de 15 quilos, e atenção, esse documento fala sempre isso, crianças com mais de 15 quilos, ele não estabelece uma idade, tá? Isso vale para todas as infecções parasitárias que eu vou falar aqui. Nas crianças com mais de 15 quilos, pode-se usar ivermectina oral. E a dose da ivermectina, 200 microgramas por quilo, né, numa dose única, que você vai repetir após 7 dias, se necessário.
Mas lembrando, a ivermectina não é o melhor medicamento aqui. O tiabendazol costuma ser a droga preferencial e o albendazol também, tá? Para lesões pequenas, quando a infestação não é maciça, você pode utilizar o tiabendazol tópico a 5%. Aí você vai aplicar de 2 a 3 vezes ao dia durante uma semana, tá? Só que essa formulação não está amplamente disponível no Brasil. Eu lembro que foi o que eu tratei. Eu passava tiabendazol tópico, Magipac em volta do pé e ia dormir. Bom, o prognóstico da larva migrans cutânea é muito bom, apesar de ser insuportável no momento da infecção. O prognóstico é muito bom, as lesões desaparecem sem nada. O bichinho, né, a larva, ela morre, o ancilóstoma morre dentro da pele e o nosso corpo vai expelindo como se fosse um corpo estranho e vai embora, tá? E aí, rapidinho, o prurido está controlado. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui no documento que ele destaca, alguma curiosidade interessante, mas é basicamente isso, né? Não tem muita... A larva migras não tem muito segredo. Belezinha, gente? Então vamos passar para o próximo bicho nojento do nosso videocast, que é a tungíase. Então a tungíase, que a gente também chama de bicho de pé ou que é causado, né, por um bicho chamado Tunga penetrans. E a Tunga penetrans, eu tô tentando achar aqui, tungíase. A Tunga penetrans é a pulga do porco, gente. Ai, que coisa mais asquerosa, né? Então, a pulga do porco, quando penetra na pele humana, ela causa a tungíase ou bicho de pé. Então, a fêmea fecundada, ela vai se alojar lá no extrato córneo, geralmente nas áreas que estão expostas ao solo, então o pé descalço, né? Em regiões de areia ou regiões de terra. E aí ela se instala lá, aquela fêmea de pulga gorduchinha. E é uma infecção muito comum nas regiões que tem extrema pobreza e regiões onde tem porco, porque o bicho, né, é a pulga do porco. Então, a tunga é uma das menores pulgas conhecidas. Ela é microscópica, ela é de 1 milímetro, assim, é uma pulguinha muito pequena. E a pulga, ela é hematófaga, né? Então, ela alimenta-se de sangue. E aí, a fêmea da pulga, ela se instala lá no nosso querido pé e fica grudada. Então, a cabeça fica grudada e a porção posterior, que é o bumbum, permanece para fora, exteriorizado, né? Para continuar eliminando os ovos. E aí, ao final de uma semana, de tanto sugar o sangue, a fêmea vai virar do tamanho de uma ervilha. Gente, ela chega a ficar de um tamanho de 1 centímetro, né? No pé, por conta do acúmulo de ovos no abdômen. E é nojento, né? Esse videocast é meio asqueroso, mas vamos continuar. Então, a tungíase, no começo, ela é assintomática, né? Quando a pulga é pequenininha. Mas conforme a Tunga penetrans vai crescendo, vai começando a ficar doloroso, né? Então, inicialmente, ela tem um aspecto de uma pápula esférica, branco-amarelada, com um centro enegrecido que vai aumentando de tamanho, né? Que representa ali, esse centro enegrecido representa a parte posterior da Tunga penetrans, que tá cheio de ovos, e conforme vai crescendo, né? Vai dando mais desconforto. Existem algumas lesões coalescentes que dão um aspecto de favo de mel, tá? Dessa lesão. Se tiver uma infecção secundária, isso pode levar à perda das unhas, pode até levar à amputação dos dedos, gente. Olha que absurdo. E outras infecções secundárias, como, por exemplo, o abscesso cutâneo e tal, de repente, se tiver uma infestação por tungíase, pode até levar a um quadro de sepse por conta das lesões. O diagnóstico, pessoal, o diagnóstico é clínico. Clínico e epidemiológico, né? Então, você vai avaliar a lesão, então aquela lesão clássica, que é
aquela pápula enegrecida, né, dolorosa, com aquele ponto negro central, que vai fazer o seu diagnóstico, tá? E claro, um paciente que anda, caminha descalço em um ambiente rural, um ambiente onde pode ter esse agente. Muito bem, tratamento, não tem jeito, tem que retirar o bichinho, tem que retirar a pulga dali. Isso deve ser feito com um material estéril, como por exemplo uma agulha ou uma cureta, e depois tem que ser aplicado antisséptico local, tá? Se tiver uma infecção cutânea, uma infecção bacteriana associada, uma infecção secundária, tem que indicar antibiótico, ou antibiótico tópico, ou até mesmo antibiótico sistêmico para o tratamento. Mas o tratamento da turgíase é só a ressecção. A ivermectina oral, ela pode até ser considerada, mas só em alguns casos graves e disseminados, quando você tiver muita tunga penetrans naquele pé. Mas não é o tratamento de rotina, tá, pessoal? O tratamento de rotina, principalmente para lesão única, é somente a retirada. E a gente tem que prevenir, a prevenção é fundamental aqui. O paciente tem que ser orientado a usar calçado fechado, limpeza do ambiente, manejo adequado de resíduos de animais, isso tudo vai ajudar a reduzir a infestação. E o prognóstico é muito bom depois da extração completa da pulga, tá? Então, sobre a tungíase, é isso. A tungíase é muito negligenciada pelos profissionais de saúde, viu, gente? Mas a gente não pode ignorar a existência desta pulguinha que infecta os nossos pezinhos. Muito bem, galera. Agora tá na hora de eu fazer aquele nosso tradicional break para os nossos assinantes. Então, se você ainda não é nosso aluno do curso de atualização, não perca tempo, porque você vai perder agora a nossa discussão de escabiose e de pediculose. Mas se você é nosso aluno, aguenta aí que a gente já vai começar. Se você é nosso aluno, se inscreva no nosso curso de atualizações. Então, um abraço para quem não é aluno e você que é meu aluno, fica comigo e vamos continuar.